está entronizada. De volta a Bíblia novamente, de volta à luz na palavra. Seja nossa palavra de ordem para sempre. Santos ao Senhor eternamente. De volta à Bíblia novamente, onde cessa toda separação. Fugir de Babel para Sião. Ó, que caminhada abençoada! Ó, há quanto tempo estávamos procurando, desejando a luz. Mas agora, ao anoitecer, nós encontramos, assim como a palavra prometeu. De volta à Bíblia novamente. De volta à luz da palavra. Seja nossa palavra de ordem para sempre. Santos ao Senhor, sempre adiante. De volta à Bíblia novamente, seguindo o chamado do Senhor. Indo às palavras do Salvador, que nós seguimos com prazer. Nunca nos afastar dele, que tão maravilhosamente nos libertou. Seres celestiais na terra. Ó, que bem-aventurança! De volta à Bíblia, novamente. De volta à luz da palavra. Seja nossa palavra de ordem para sempre. Santos ao Senhor, sempre adiante. Amados irmãos, amadas irmãs, eu vos dou saudações e boas-vindas de coração no precioso nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos tão felizes por ainda podermos nos reunir para ouvir a palavra de Deus. O irmão Frank foi levado pelo Senhor para o lar. Mas uma coisa permanece igual. A palavra de Deus é ainda a mesma. Sem essa palavra, não teríamos acesso ao nosso Senhor Jesus Cristo. Somos tão gratos por sempre podermos ouvir a sua verdadeira palavra. É para nossa edificação. Eu agradeço a Ti, fiel Senhor, por nós ainda podermos nos reunir sob o eco da Tua palavra. Eu gostaria de ler uma palavra de João, capítulo 17. João, capítulo 17. Jesus falou essas coisas e, levantando os olhos ao céu, disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica a teu Filho, para que também o teu Filho te glorifique a ti. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quantos lhe deste.
E a vida eterna é esta, que conheçam a Ti, só por único Deus, verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. E agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste. Eram teus, e tu mos deste, e guardaram a tua palavra. Agora já tem conhecido que tudo quanto me deste provém de ti, porque lhes dei as palavras que me deste, e eles as receberam, e têm verdadeiramente conhecido que saí de ti, e creram que me enviaste. Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. E todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e nisso sou glorificado. E eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo. E eu vou para ti. Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um, assim como nós. Estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome. Tenho guardado aqueles que tu me deste, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que a Escritura se cumprisse. Mas agora vou para ti e digo isto no mundo, para que tenham a minha alegria completa em si mesmos. Dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que os tire do mundo, mas que os livres do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. Que palavra maravilhosa que aqui nós lemos. No versículo 3 está: mas a vida eterna consiste nisto, que te reconheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e aquele que enviaste, Jesus Cristo.
Nós te agradecemos, fiel Senhor, por nos ter dado a revelação para que possamos reconhecer a verdade, a verdadeira palavra. Obrigado, Senhor Jesus, também pela tarde de hoje, que Tu esteja no nosso meio e nos conduza e guie. Nós queremos orar. Senhor Jesus, nós te agradecemos por ter nos redimido e comprado, por nos permitir ser teus filhos, e nós o somos de fato. Senhor Jesus Cristo, pois tu disseste, e nós lemos, a tua palavra é a verdade. Fiel Senhor, eu te agradeço por agora nos colocares a tua palavra em nossos corações, para que a semente que tu semeias em nossos corações possam dar frutos. Abençoe a palavra que ouviremos. Abençoe-nos a todos, Senhor Jesus. E eu te agradeço que tu tornas tudo bem, pois tu, Senhor Jesus, consumaste tudo na cruz do Gólgota. Tu suportaste e carregaste os pecados, tu carregaste as enfermidades, tu venceste as adversidades e a aflição. E a ti, Senhor Jesus Cristo, nós queremos agradecer-te por isso e te louvar e glorificar e te dar toda a honra no maravilhoso nome de Jesus. Amém. Louvor e gratidão seja ao Senhor por podermos cantar, podemos crer e também vivenciar. Isso é simplesmente, faz parte. O cantar não nos levará para cima, também não a oração, mas nos conduzirá à vivência. Nós cantamos porque cremos, nós oramos porque cremos, nós pregamos porque cremos e nós vivenciamos porque cremos. A fé é uma dádiva de Deus e nós não nos tornamos crentes para não crer, nós nos tornamos crentes para crer. Sim, de um crente deveria-se sempre esperar que ele crê. E o próprio Senhor, ele deu a promessa e disse, que pudesses crer, verias a glória de Deus. Salmo 121. Eu elevo os meus olhos para os montes. De onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não dormirá, nem tosquenejará o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, à tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal. Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Que palavra de conforto e de fortalecimento da fé. Quando o Senhor começa, então não apenas temporalmente, mas como está escrito aqui, de agora até a eternidade.
Quando Deus começa a sua causa com uma pessoa, então isso termina na eternidade. Deus não faz nada por um curto período de tempo, mas tudo o que Ele faz é feito para a eternidade. E assim podemos crer que Ele fez tudo em você e em mim. Ainda está fazendo e continuará a fazer por toda a eternidade. Não para o tempo, mas para a eternidade. O Senhor te guarda de todo mal. Ele guarda a tua alma. Mesmo que certas coisas nos aconteçam, Ele protege nossa alma. Nós vemos isso em Jó. Ele, o inimigo, podia tocar muitas coisas, mas não podia tocar-lhe a alma. Havia um homem que cria que seu Redentor vive. E também nós cremos que nosso Redentor vive. Ele falou conosco, Ele nos aceitou, revelou-nos sua palavra e sua vontade. Que Ele possa conseguir nessa noite falar conosco de uma maneira paternal, nos conquistar totalmente para si mesmo, para que possamos estar para Ele, assim como para uma causa que nos é a mais valiosa e nos inspira de uma perspectiva terrena. Pessoas têm coisas nas quais elas são absorvidas. Nenhuma distância é grande demais, nenhum preço é alto demais. Todas as circunstâncias não importam. Se eles são a favor de uma causa, então totalmente. E é isso que nós queremos ser para o Senhor. Tudo por Jesus, tudo por Ele. É assim que queremos passar pela vida. A indiferença não nos traz nenhum benefício. Nós queremos ser tudo para Jesus. Ele se deu completamente por nós. Ele se decidiu totalmente, se entregou totalmente por nós. Se sacrificou completamente por nós. Completamente. Não apenas parcialmente, mas completamente. Com tudo o que havia nele. Da mesma forma, nós também devemos estar à disposição dele com tudo o que há em nós. Não deixar cair um pouquinho em algum lugar assim, que depois então seja pensado para ele, mas realmente, totalmente. E quanto mais nos aproximamos do retorno do Senhor, mais importante deveria ser para nós estarmos totalmente para Ele. Também nós, hoje à noite, erguemos nossos olhos para as montanhas e sabemos de quem vem nossa ajuda. Aqui no versículo 2 está: o meu socorro vem do Senhor, que criou os céus e a terra. Portanto, um Deus forte, um Deus todo-poderoso, que por meio de sua palavra trouxe à existência todas as coisas. E se aqueles que já orbitaram no espaço já várias vezes tivessem compreendido que atrás de tudo isso tem que haver uma tal majestade, em vez de perceber isso, um fez o comentário: nós não vimos Deus lá. Sim, se pudéssemos encontrar Deus subindo lá, quem então encontraria? Mas somente pessoas que podem lá embarcar nisso. Não, nós somente podemos encontrar de uma maneira completamente diferente. Não em uma nave espacial, não no espaço sideral, mas em Jesus Cristo, na cruz do Gólgota. Ou seja, lá onde Ele nos encontrou
pois somente lá podemos encontrá-lo. Somente lá onde Deus se tornou ser humano, onde Ele se tornou conhecido à humanidade, onde Ele fez aliança com a humanidade, onde Ele realizou a conciliação, somente lá podemos encontrá-lo. Então, todas as religiões são excluídas, todos os ensinamentos, tudo fica de fora. Só resta um. E não viram ninguém, senão Jesus somente. Deus estava em Cristo e reconciliou o mundo consigo mesmo. Em Cristo, nós nos encontramos com Deus. Em Cristo, nós vemos a Deus. Em Cristo, nós ouvimos a Deus. Em Cristo, Deus se revelou. E por isso, nós somos gratos. Nós levantamos nossos olhos na fé para Deus e oramos do fundo do coração para que Ele nos queira ajudar, estar perto de nós, e nós confiaremos nele, que Ele também nos abençoará nesta noite. Bem, ainda leremos mesmo assim algo das Santas Escrituras. Primeiro, ainda, o início do Salmo 122. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Os nossos pés estão dentro das tuas portas, ó Jerusalém. Jerusalém está edificada como uma cidade bem sólida, aonde sobem as tribos do Senhor, como testemunho de Israel, para darem graças ao nome do Senhor. Pois ali estão os tronos do juízo, os tronos da casa de Davi. Orai pela paz de Jerusalém. Prosperarão aqueles que te amam. Haja paz dentro de teus muros e prosperidade dentro dos teus palácios. Por causa dos meus irmãos e amigos, direi. Isso, nós vivenciamos isso sempre em nossas viagens. A tensão é tão grande para eles como mais que qualquer um de nós. No momento que as montanhas se tornam um pouco livres e pode-se fazer a primeira vista da cidade, isso simplesmente é anunciado pela pessoa que está inspirada. Aquele que não está diretamente envolvido, ele sequer dará conta ou compreenderá isso. Aqui temos uma comparação. Eu me alegrei quando me disseram: vamos em peregrinação à casa do Senhor. Amados, nós, como povo de Deus, das nações, nós somos inspirados. Algo acontece dentro de nós quando nós vamos agora à reunião. É algo completamente diferente quando alguém diz: estamos indo para a cidade agora, ou vamos agora para o aeroporto, ou vamos para lá, ou vamos para cá. Sejam honestos. Quando é dito: nós vamos agora para a reunião, ou para o culto, então algo acontece dentro de nós. É verdade isso? É simplesmente assim. É simplesmente assim. E se não é assim ainda, então tem que se tornar assim. O pensamento de estar sob a palavra de Deus, louvar o Senhor, ouvir o que Ele tem a nos dizer, isso nos domina, nos impacta. Quem somos nós para que Deus sequer fale conosco? Se a reconciliação não tivesse acontecido em Cristo, a maldição, se não tivesse sido tirada de nós e o julgamento que nos atingiu não tivesse sido anulado, Deus não nos teria dado sequer um olhar. Mas porque Ele, por meio de Cristo, nos vê, Ele
nos vê por meio do sangue derramado. E Ele não vê aquele que é inútil, Ele vê filhos e filhas de Deus. Ele vê uma multidão comprada pelo sangue, pessoas que foram salvas pela graça de Deus, pela morte sacrificial, de uma vez por todas, foram salvas, santificadas e levadas ao alvo. Assim, está claramente escrito na carta aos Hebreus. Ao trazer o único sacrifício, Ele levou todos aqueles que se permitiram ser santificados por Ele ao seu objetivo. Hebreus 10, versículo 12. Mas este, havendo oferecido um único sacrifício pelos pecados, está assentado para sempre à destra de Deus. Daqui em diante, esperando até que os seus inimigos sejam postos por escabelo de seus pés. Eu queria ainda uma outra palavra, talvez já esteja no capítulo 9, por meio da oferta de um único sacrifício, Ele levou ao alvo aqueles que se permitiram ser santificados por Ele. Mas vocês todos conhecem as Santas Escrituras. Eu gostaria de ler algumas palavras do profeta Isaías, do capítulo 59. Como vocês sabem, às vezes não é fácil falar em um lugar ou em uma congregação onde há certas aflições, e quando então uma palavra é lida, então poderia acontecer que um ou outro pense, sim, então eu aqui sou mencionado. Mas, amados, nós não podemos tirar a autoridade da palavra de Deus, não podemos contorná-la, não podemos escolher o que foi permitido escrever ou o que deve ser lido agora. Nós simplesmente temos que cumprir e encontrar-nos com cada palavra de Deus. Nós temos que nos colocar diante de cada palavra. E quando o Senhor fala conosco, então graças seja Ele por isso. Se Ele não falar mais conosco, ai de nós. Se Ele não tiver mais nada a nos dizer, para onde então deveríamos ir? Não, nós permanecemos com Ele porque Ele tem palavras de vida eterna. Isaías 59. Eis que a mão ou o braço do Senhor não está encolhido ou não é curto para que não possa salvar, nem o seu ouvido não é surdo para que não possa ouvir. Isso é dito como introdução e em seguida vem, todavia, vem a exortação. Não, mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça, porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue, e os vossos dedos de iniquidade. Os vossos lábios falam falsamente, e a vossa língua pronuncia perversidade. Ninguém há que clame pela justiça, ninguém que compareça em juízo pela verdade. Confiam na vaidade e andam falando mentiras, concebem o trabalho e produzem a iniquidade. Talvez até aqui. É uma palavra que certamente não se aplica a nenhum de nós, mas para nos fazer pensar, é mesmo assim apropriada. No Antigo Testamento, Deus disse as coisas, chamou-as pelo nome, e aqui lemos, elas formam um muro de separação entre vocês e o vosso Deus.
E se pegarmos justamente essa palavra, muro de separação, e a lermos o Novo Testamento, então o Senhor removeu esse muro de separação. A divisão foi removida e nenhum homem precisa permanecer no estado, nenhuma pessoa precisa permanecer assim como está. Evangelho significa boas novas. O Evangelho não nos condena. O Evangelho nos mostra a nós, os condenados, o caminho da salvação. Isso nós temos que reconhecer de uma vez por todas e aceitar na fé. Está aqui em Colossenses, no 2º capítulo. Colossenses, capítulo 2, a partir do versículo 13. E quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas pela graça, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Amados, como já enfatizamos, nós lemos no profeta Isaías que nós nos tornamos culpados. Nós lemos no Novo Testamento que Deus, por meio de Cristo, nos vivificou com Ele, perdoando-nos todas as ofensas pela graça. Qualquer pessoa que ainda coloque as transgressões em pauta está pisoteando o sangue de Jesus Cristo e não entendeu o que significa salvação, reconciliação e redenção. As Santas Escrituras ensinam, quando éramos ainda inimigos, quando eu não tinha sequer chegado lá, Deus nos aceitou pela graça e nos tornou filhos e filhas de Deus em Cristo. Devemos, uma vez, perceber diante da face de Deus que o acusador dos irmãos sequer tem o direito de acusar. Quem acusará os eleitos de Deus? Quem quer acusá-los? Cristo está aqui, que os justificou. E se ele os justificou, então lemos em Romanos 8, e aos que ele justificou, também santificou, aos quais também deu a glória celestial. Por que nós nos atormentamos e nos torturamos? Porque não compreendemos plenamente a redenção que Deus nos concedeu em Cristo, a partir de uma perspectiva divina, e aceitamos com fé. Tudo o que é e será verdadeiro na vida de um filho de Deus foi resolvido de uma vez por todas na cruz do Gólgota, do primeiro até o último segundo. Foi pago já. Não há nenhuma exigência que Satanás possa fazer posteriormente. A carta de culpa que estava escrita contra mim também foi despedaçada no Gólgota. É assim ou não é? Também a tua carta de culpa foi lá rasgada. Quando a dívida é paga e a cédula de culpa tiver sido rasgada, quem poderá ainda dizer alguma coisa? Você é culpado, agora eu vou te pegar e agora você chegou. Não, a sua vez eu vou te mostrar agora. Não. Até hoje, nós
aceitamos ou compreendemos a salvação intelectualmente, mas não vimos por meio da revelação divina, na perfeita lei da liberdade dos filhos de Deus, e não compreendemos com plena fé toda essa redenção que nos incluiu. E por isso que nós pensamos que nós ainda temos que acrescentar um pouco. Aqui, nessa palavra, nos é dito claramente: e a vós que estáveis mortos em vossos delitos e na incircuncisão da vossa carne, Deus vos vivificou juntamente com Ele, perdoando-nos pela graça todas as nossas ofensas. Se Ele perdoou, então ninguém precisa mais falar sobre isso. E quem faz isso traz as coisas que estão debaixo do sangue para fora. E eu estou dizendo isso de uma forma muito aberta e livre. Eu não quero me colocar no lugar de alguém que considera inválido o que aconteceu no Gólgota e quer ver um estado de coisas diante de si, não para si mesmo, talvez para outros, que era certo antes do Gólgota, mas que não pode ser mais após a reconciliação. Se nós cremos que Deus em Cristo reconciliou a humanidade consigo mesmo, perdoou todas as transgressões, Ele expiou até o último, e que não resta absolutamente o menor direito do inimigo, então nós vemos que a carta de dívida foi rasgada e que tudo foi resolvido da parte de Deus. E se aceitarmos isso na fé, o que ainda resta mais a não ser agradecer a Deus, dar-lhe a glória e dizer: Senhor, eu nunca poderei compreender que tu fizeste isso, mas eu posso crer e posso reivindicar isso para mim, pessoalmente. Também, a mim tu vistes antes de eu chegar. O que Davi escreveu no Salmo 139, os teus olhos viram o meu corpo ainda informe. Deus viu o germe que estava em algum lugar a caminho. Deus nos viu. Deus viu você e a mim. Ele nos escolheu antes da fundação do mundo, nos reconheceu, então falou conosco e nos chamou para si. Abriu o nosso coração e os nossos olhos para que pudéssemos aceitar a salvação pela fé. E ele disse: tu és meu, eu te redimi e te chamei pelo nome. Tu recebeste a salvação. E agora, como lemos na palavra do Salmo, desde agora até a eternidade. Não de agora até os próximos 10 anos, de agora até a eternidade. Deus não é um ser humano que ele mude de sua opinião o tempo todo. Não. As decisões de Deus são eternas, legalmente obrigatórias para sempre. Bem-aventurada a pessoa que consegue entender isso na fé e realmente leva isso ao seu coração. Antes que estivesse aí, antes que tivesse feito qualquer coisa, Deus me viu e me perdoou em Cristo. Também assim está que o Senhor guiará ou trará os que dormiram para junto de Cristo, os trará. A maioria das pessoas também passaram por cima disso, que pensam que Cristo já veio
em 1 Tessalonicenses 4, no versículo 14 está: porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Sem Jesus, nada funciona no reino de Deus, mas com ele, tudo funciona. Basicamente tudo. E se isso nos é esclarecido em nós pelo Espírito, então compreendemos o que Paulo pôde dizer por convicção e escrever: eu fui crucificado com Cristo, fui com ele sepultado e com ele nasci para uma nova vida, ressuscitei para uma nova vida. Tudo aconteceu em Cristo. Mas com toda a humildade, ele escreve aos Gálatas, quando o tempo se cumpriu e Deus revelou o seu Filho em mim. Tem que ser uma revelação de Jesus Cristo em nossa vida. Assim como o Redentor revelou o amor de Deus aqui, o amor de Deus tem que ser revelado nos redimidos. Por meio dele, fomos feitos filhos de Deus. Quando João escreve: amados, nós somos filhos de Deus. Mas o que somos então? Claro, ainda somos seres humanos, mas nós somos filhos de Deus. E ele disse: ainda não foi manifesto o que seremos, mas quando for manifestado, seremos como ele. Aleluia! Eu creio simplesmente nisso. Eu não estou olhando para mim mesmo, eu estou olhando para o meu Senhor, para o meu Redentor. E nenhum filho de Deus terá sucesso se não desviar o olhar de tudo e olhar para o autor e aperfeiçoador de nossa fé. Caso contrário, não atingiremos o nosso alvo. No Antigo Testamento, nos é mostrado em que consiste o muro de separação com o qual Deus se entristece porque Deus se retirou. No Novo Testamento, nos é mostrado como esse muro de separação foi removido, como aconteceu a reconciliação de Deus com a humanidade. E a página foi virada. Uma coisa chegou ao fim e a outra começou. Por isso, nosso Senhor pôde dizer: esta é a nova aliança em meu sangue. Uma nova aliança. Não me lembrarei mais de seus pecados, de suas transgressões. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Eu escreverei a minha palavra em seus corações. Tudo isso é uma realidade divina. Amados, vamos crer a Deus e o honrá-lo pela fé, pois esse é o caminho que ele nos mostra, a sua salvação, a salvação de nosso Deus. Aqui está: porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue, os vossos dedos de iniquidade, os vossos lábios falam falsamente ou mentiras, e a vossa língua pronuncia a mentira ou a perversidade. Ninguém há que tenta o outro em justiça, e ninguém que compareça em juízo pela verdade. Confiam na vaidade, andam falando mentiras, concebem o trabalho e produzem a iniquidade. Mas graças a Deus que há pessoas que simplesmente têm o perdão e que perdoam, a quem nada foi imputado e que nada pode ser lhes imputado.
se ao menos pudéssemos olhar uns para os outros de uma perspectiva divina. Quando eu olho para você, precioso irmão e irmã, a partir do trono de Deus, quando os olho, como eu vejo vocês? Como algum trapo velho? Não. Como um que foi justificado por Deus, perdoado, reconciliado, como pessoas a quem foi concedida a salvação. Plena salvação por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Nós queremos ver uns aos outros com olhos divinos e agradecer que o Senhor nos aceitou com graça e realmente não levou nada em conta contra nós. Uma pessoa talvez não pode perdoar isso ou aquilo, e uma coisa esquece, a outra não. Uma coisa ela carrega, outra coisa ela carrega de um jeito ou de outro. Com Deus, tudo é muito diferente. Ele lançou nossos pecados no mar, lá onde é mais profundo. E não apenas isso. O sangue do Cordeiro foi derramado. E porque o sangue do Cordeiro fluiu, a plena reconciliação, plena salvação, graça, que não precisa ser mais complementada. Quem a vivencia não perde nada, mas nós temos que, uma vez, aceitar a amplitude, a largura e a extensão do ato divino de salvação no Gólgota para nós mesmos, bem pessoalmente, na fé. E eu digo a vocês, isso nos encurvará, isso nos humilhará. Nós diremos: Senhor, quem sou eu para que Tu tenha feito isso comigo e por mim? E isso ainda quando éramos inimigos, mas essa inimizade foi eliminada. Eu creio que está em Romanos 5. Romanos 5 está a palavra em algum lugar, que aconteceu conosco quando éramos ainda inimigos. Romanos 5, versículo 10, sim. Porque se nós, sendo inimigos de Deus, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isso, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação, ou recebemos. Nós poderíamos continuar lendo. Todas são palavras conhecidas, talvez apenas somente esse versículo. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram. Então vocês podem ler depois, para vocês mesmos, adiante, que por uma pessoa a justiça de nosso Deus também veio. Talvez eu deva ler isso ainda, qual seja versículo 15, mas, sim, versículo 15, mas não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos.
Vocês podem ler todas as passagens no contexto. O que veio sobre nós por Adão, todos nós sabemos. Isso ninguém precisa nos esclarecer. Mas sabemos também o que veio por meio do segundo Adão, por meio de Cristo, que nós fomos retirados do primeiro campo por Deus e que de filhos de homens foram feitos filhos de Deus. Daqueles que estavam distantes foram tornados aqueles que estão próximos. A inimizade foi removida, nós fomos reconciliados pela graça. Se reivindicarmos isso para nós mesmos pela fé, o que resta então a não ser agradecer de coração ao Senhor pelo grande privilégio de podermos reconhecer o plano de salvação de Deus, para que possamos aceitar a oferta e graça de Deus para nós pessoalmente, pudemos receber e dizer: Senhor, assim tu fizestes comigo. É assim e assim permanece de agora até a eternidade. Tu fizeste de filho de homens, filhos de Deus, de perdidos, salvos. E isso tudo pela graça. O muro de separação foi removido. E quem o levantar de novo não está do lado de Deus. Deus a retirou. E quem quiser estabelecer novamente não está do lado de Deus. É um adversário de Deus. Eu repito isso conscientemente mais uma vez. Deus tirou tudo por meio da cruz. Mas aquele que levanta o muro da divisão novamente, ele levanta a irreconciliabilidade novamente, levanta o ódio novamente, levanta tudo aquilo, o que antes havia, e se coloca assim do outro lado do Gólgota, e não do lado divino, no qual estão todos os que foram justificados e perdoados, que foram reconciliados e que vivenciaram a salvação de Deus. Onde nós estamos hoje à noite? Onde você está? Do lado antes que acontecesse algo, ou você veio à cruz? Não apenas com a mente. Isso é o lamentável entre os crentes desse tempo. Eu posso entender muito bem o irmão Branham quando ele disse: eu receio que as pessoas, na sua conversão, somente chegam até uma congregação, mas não a Cristo. Não conseguem atravessar até Ele e tem uma vivência pessoal com Ele. Amados, Deus quer se revelar a nós. Ele quer que nós o vivenciemos. Ele nos quer esclarecer o Gólgota totalmente de novo e dizer: meus filhos e minhas filhas, eu fiz tudo isso por vós. Está consumado. O meu sangue é a expiação por vossos pecados. A cédula de culpa foi rasgada. Tudo foi pago. Vocês estão redimidos. Vocês pertencem a mim de agora em diante, por toda a eternidade. Não levem essas palavras que nós lemos com leviandade. Vamos levá-las ao nosso coração e dizer: Senhor, deixa-me tomar minha posição na fé. E a fé está ligada ao Gólgota.
com a palavra da cruz, com a vitória que aconteceu no Gólgota, com a reconciliação, com a redenção. Se alguém quer enfatizar novamente o estado anterior, isso nenhuma pessoa pode fazer na fé. Ela precisa antes ter negado a fé. E então, com o negar da fé, ele nega o ato que aconteceu. Quem realmente crê que no Gólgota aconteceu um grande dia de reconciliação de Deus com a humanidade em Jesus Cristo, o Filho de Deus, ele deve se colocar do lado de Deus e dizer: Senhor, a tua misericórdia foi demonstrada em mim, misericórdia da qual não sou digno. Eu considero isso entre as maravilhas. Meu coração orgulhoso não o desejou. Todos os compositores de hinos tentaram e os pregadores fizeram o melhor que puderam. Que Deus, por meio do Espírito, pegue a palavra e nos mostre o Gólgota sob a perspectiva de Deus. Essa plena redenção, plena reconciliação, plena salvação. E a graça de Deus, de tal forma, seja passada diante de nós, que possamos nos alegrar e dizer: Senhor, isso tu fizeste, eu creio e aceito na fé, para mim, pessoalmente, a ti, que entrasse na brecha por mim, que tomasse o meu lugar, que suportasse o meu julgamento e o meu castigo, para que eu pudesse ter paz. Eu te agradeço do fundo do coração por esse grande ato de redenção que me beneficia. Verdadeiramente, nossa punição, nosso castigo caiu sobre ele para que tivéssemos paz. E por suas feridas fomos curados. Também você, precioso coração. Se ainda houver em você uma luta interior e você não sabe exatamente qual é a tua posição, hoje você deve descobrir. Coloca-te do lado de Deus. Venha debaixo da cruz. Reconheça o que Deus fez em Cristo. Não olhe mais para trás. E aceite na fé que também você foi reconciliado. Que também a sua dívida foi paga. Que o seu pecado foi perdoado. E que o Senhor pensou em você quando Ele realizou a obra de redenção. Que a bênção de Deus possa estar sobre todos nós. Amém. Vamos nos levantar e orar. Pai Celestial, de todo o coração, eu te agradeço por tua preciosa e santa palavra. Senhor, o teu servo Paulo, ele disse: nos foi confiado o ministério da reconciliação. E nós clamamos às pessoas: reconciliem-se com Deus. Senhor, essa reconciliação e redenção aconteceram. A obra foi consumada. A cédula de culpa foi rasgada. A parede divisória foi removida. Fiel Senhor, abra os nossos olhos espirituais para que possamos ver o que tu fizeste por nós. Amado Salvador, coloque-nos em um estado de fé, no qual todas as coisas se tornem possíveis e possamos ter acesso ao cumprimento de todas as promessas que foram dadas. Amado Senhor, abençoe especialmente meus dois irmãos que
me passaram para mim completamente esse culto. Senhor, Tu conhece o coração deles. Fiel Deus no céu. Tu também conhece o meu coração. Como eu pedi a eles que eles viessem para a frente. Senhor, nós te agradecemos juntos por podermos valorizar uns aos outros mais do que a nós mesmos e que podemos servir a Ti juntamente e proclamar a Tua santa e preciosa palavra. Ó Senhor, que essa proclamação possa ser acompanhada por confirmação divina, Senhor. Faça isso hoje à noite, que possa penetrar em cada coração e em cada alma o que Tu fizeste e que aconteceu por nós, que já estávamos em Ti, sim, antes da fundação do mundo. Aleluia! Quem pode compreender? Quem pode chegar ao fundo disso? Mas como nós éramos terrenamente, estávamos em Adão, e com o passar do tempo surgimos em um corpo terreno, assim todos nós estávamos em Deus, espiritualmente falando. E a sua semente caiu em nossa alma e nós nascemos de novo. Ó Senhor, quão maravilhosos são os Teus pensamentos e gloriosos os Teus caminhos. Senhor, Deus Todo-Poderoso, Tu, Rei dos povos, receba a gratidão por ainda falares conosco. Ó, reaviva-nos novamente, dá-nos um novo espírito de oração, Senhor. Gratidão. Ajuda-nos a suportar melhor as provações, para que não te entristeçamos mais, ó Senhor, mas sigamos adiante na fé. Abençoe-nos a todos nós, especialmente aqueles que ainda estão em luta interior, que ainda não têm convicção da fé, Senhor. Venha auxiliá-los. Revela-te a cada um individualmente. Também pedimos por todos aqueles que já ouviram a Tua palavra, mas que não conseguiram penetrar onde quer que estejam, Senhor. Conceda-nos uma grande expectativa de tudo aquilo que Tu ainda farás e coloca-nos na condição e na atitude em relação a Ti, para que Tu possas fazê-lo. Ó Senhor, que o Teu sangue, a Tua palavra e o Teu Espírito operem em todos nós, para a glorificação e para a honra do Teu santo nome. Aleluia. Amém. Eu creio a Deus, ainda acontecerá o que Ele me prometeu. A Sua palavra permanece firme, jamais passará. Isso não me deixa resignar. Sim, o mundo zomba. Não pode me compreender. Mas eu não temo a zombaria. Eu verei Jesus como Rei. Eu creio a Deus. Eu creio a Deus. Eu creio a Deus. Eu confio nele, que me facilita, me deixa tão feliz. Eu não posso edificar sobre o que é passageiro, porque isso só me entristece.
mundo sim zomba. Eu vou aos campos celestiais. Eu não temo a zombaria. Eu verei a Jesus como Rei. Eu creio a Deus. Eu creio a Deus. Eu creio a Deus. Isso serve para minha piedade. E aquieta o meu coração. Acendeu a mais forte alegria. Sim, o mundo zomba. Isso não me atrapalha. Eu não temo a zombaria. Eu vejo a Jesus como Rei chegando. Eu creio a Deus. Eu creio a Deus. Eu creio a Deus. Que bênção é isso? Que me deixa tão feliz ricamente. Deus está comigo em todos os meus caminhos. Enviando o seu Espírito. Sim, o mundo zomba. Isso não pode me irritar. Eu não temo a zombaria. Eu vou em direção ao Rei Jesus. Eu creio a Deus. Eu creio a Deus.